Próxima pergunta agora para Marcos Vasconcelos. Marcos, o que Campina Grande tem a oferecer além de futebol? Porque existem muitas críticas em relação a que os programas esportivos mostram apenas futebol. Então, o que é que o jornal esportivo poderia fazer para se aprofundar mais e mostrar outros tipos de coisas, sem ser só o futebol? E é porque ela é minha amiga, tá? Olha só, assim, primeiro, estamos no país de futebol. Ponto. Começa daí. Se tiver um programa esportivo, se uma notícia de futebol, não é programa esportivo. A começar daí. Campina Grande tem sim, muito a oferecer. A gente tem de slackline, que muita gente não conhece. A gente tem rapel, enfim, são muitas modalidades. O que falta nem sempre não é espaço. É mais até interesse do próprio atleta de procurar se divulgar. Porque muitas vezes é impossível a gente saber que fulano de tal, que mora em tal bairro, está praticando tal esporte aqui em Campina Grande. Se ele não aparecer, vai ser impossível da gente colocar lá. A gente usa hoje em dia muito as ferramentas tipo Facebook, Twitter, essas coisas, e o pessoal começou a divulgar mais. Por exemplo, teve um evento no Cariri, o pessoal, Marcos, pode divulgar isso no Cariri, era uma competição, e tem alguma coisa sobre parapente. Podemos sim, vamos lá e divulgamos. Só que o pessoal, infelizmente, está bitolado em achar que só tem espaço para esporte. Não, a gente tem espaço para todo tipo de esporte. Tem muita coisa que a Campina Grande oferecer, agora falta sim, também, uma boa assessoria de imprensa para os atletas, né, seria importante, mas falta o atleta campinense, o atleta da região se mostrar e procurar divulgar o seu trabalho. Não esperar que só que a gente corra atrás. O espaço está aí, o espaço está dado, mas vai do interesse de cada um. Próxima pergunta para Tiago Melo. Tiago, você enxerga a imprensa de fato imparcial em relação ao esporte, em relação aos times aqui da cidade? Basicamente aquela pergunta, né, e aquilo que a gente comentou, o Marcos foi muito feliz quando falou sobre a questão da imparcialidade de alguns radialistas, que muitas vezes não existe. Muitos compram briga mesmo. Muitos são financiados pelos clubes. Muitos são financiados pelos clubes. E uns também são loucos, apaixonados por outro clube, que ele praticamente é como se fosse um programa oficial do clube que ele torce. Mas de qualquer forma, isso vem mudando e eu acredito o trabalho do pessoal aqui do G1, o trabalho do pessoal do Paraíba Online também, e demais membros da imprensa que estão surgindo novos sites como o PB Esportes, que é com o João da Paz, é muito bem feito, mesmo todo mundo sabendo que ele é raposeiro, mas ele vem fazendo um bom trabalho. Então, de qualquer forma, são armas que Campina Grande vem ganhando de positivo, né? Que são os sites em si, que antigamente só se via no jornal escrito e nos rádios. Meu pai, por exemplo, não lembro mais meu pai almoçando, jantando, escutando ali o radinho para ver o comentário de Humberto Campos, por exemplo, que era um grande jornalista que faleceu, que nem sei se era formado em jornalismo, mas de qualquer forma criou, e por saber e conhecer, ser conhecedor do futebol em si, ele fazia ótimos comentários. Mas aí foi o rádio em si não acompanhou a tecnologia, né? Para você ter ideia, de 10 radialistas hoje, você encontra um ou dois que fizeram jornalismo e estão começando agora, praticamente no rádio. O resto, todo quem é do esporte está indo para a tendência de site, né? Ou do próprio jornal escrito mesmo, ou para a TV. Então eu acho que vem mudando, eu espero que mude cada vez mais para melhor. E só, como o Marcos falou, a questão da assessoria, eu faço parte da Secretaria de Esporte aqui em Campina Grande. E muitos atletas têm procurado a Secretaria de Esporte para poder receber algum auxílio financeiro. Não só no jornalismo,
mas também nas prefeituras e nos governos estaduais e federais, o esporte ele sempre é terceiro ou quarto plano. Nunca é levado a primeiro ou segundo, porque deveria ser assim como é a saúde, porque esporte é saúde. Então, hoje, aqui em Campina Grande, pouca gente sabe, existe uma criança que ela é campeã paraibana, campeã do Nordeste, e recentemente ganhou o Campeonato Nordeste agora em Sergipe de bicicross. Esse menino tem 10 anos de idade, o pai dele leva ele quase todo dia na Secretaria de Esportes, e já está sendo formatado um apoio financeiro a ele, e são essas crianças, são essas pessoas que faltam o quê? A assessoria, falta uma pessoa, um conhecimento que leve até a mídia para poder propagar e trazer o tão sofrido tema, como um amigo do MMA já falou, que é a questão do patrocínio. Porque falta isso, falta esse apoio e falta essa pessoa que seja, se sensibilize um caso desses e leve para a imprensa para que a pessoa apresente seu trabalho e apresente também e tenha o retorno de algum empresário para poder investir nele. Abrimos o debate agora para os demais alunos, para que também possam fazer suas perguntas. Essa questão de que Tiago agora acabou, o Marcos provocou e ele sacramentou da importância de uma assessoria de imprensa, e a gente vai mais além, não de imprensa, mas de comunicação, né? Porque a gente vai tratar não só do jornalismo, mas também da publicidade, do marketing, das relações públicas. Então se percebe realmente que aqui em Campina Grande há uma gama muito grande de esportistas, das mais diversas modalidades e segmentos, né? Mas que não tem, por parte deles, o conhecimento da necessidade desse profissional da comunicação para orientá-los quanto a tratar a sua imagem e intermediar esse contato com a imprensa, com a grande imprensa, né? Não há. Né? E aí a gente, enquanto academia, na disciplina até de assessoria, provoca, né, de certa forma, esse mercado, né, que está em abrangência. E aí, quando se também coloca a questão dos profissionais não diplomados ou não habilitados ou qualificados pela academia de rádio, né, a tendenciosidade, porque o que a gente defende no jornalismo é imparcialidade. Mesmo a gente sabendo que essa imparcialidade era mascarada, ela está nas entrelinhas, né? Mas ela é necessária, é fato, né? É fato isso, né? Até aqui pontuando também para vocês, eu estou palestrando junto com eles, né? Mas para construir onde é que eu quero chegar. De que eu tive a experiência de assessorar um atleta aqui em Campina, que eu via provocando todo o tempo, incomodando os meninos, ele é jiu-jitsu, daqui de Campina Grande, campeão mundial, campeão brasileiro, campeão sul-americano, pan-americano, na época que estava assessorando, assim, todos os títulos ele lá. E eu comecei a provocar isso todo o tempo, o pessoal do jiu-jitsu, não. E aí, ele estava lá, ele teve espaço, teve Paraíba e nas outras emissoras, né? Então, assim, todo o tempo estava sendo noticiado essas premiações dele. Exatamente por conta da assessoria. E aí a gente tem que dar luz para isso. Mas a minha pergunta vai principalmente para os meninos, para Cidas e Marcos. Essa questão da convergência digital, né? E aí a TV Paraíba, à frente, né, dessa qualidade, ela agregou, né? Que tipo de benefício aí para o jornalista esportivo? Vocês acham que isso teve uma valorização aí, midiática, nesse sentido dessas convergências digitais, já que não tratamos mais só de impresso, a gente não trata mais de impresso eletrônico online, nem existe eletrônico mais. Tudo já é digital, né? Vocês acham que agregou? Eu acho que sim, eu acho que na verdade aumentou a panela de pressão. Para começar por aí, porque assim, ao contrário dos demais cadernos do jornalismo, tipo da densidade, política, tudo, a gente mexe com uma coisa complicadíssima chamada paixão. Esse é o maior problema. Então, as mídias digitais, as redes sociais, por exemplo,
elas apareceram como uma forma de interagir, isso facilitou muito saber, surgiu como uma forma de pressionar, impressionam bastante, Silas sabe muito bem disso, né? Mas eu acho que só vieram a somar. É interessante a gente saber agora, de imediato praticamente, aquele feedback do que o pessoal está pensando do nosso trabalho, seja do lado positivo ou lado negativo. A gente não consegue mais pensar no jornalismo sendo alguma coisa só ligada, no meu caso só a televisão, no caso de Silas só aquela página da internet. Não, hoje mistura tudo. Essa convergência foi muito importante para a gente decidir o que vai fazer, para a gente sentir também o que está fazendo. Eu acho que foi um ponto mágico que é fundamental e só tem a melhorar, só tem a ganhar com isso. Exigir muito mais, né? Com certeza. E a pressão é grande. Sim. O Marcos tocou num ponto que eu acho importante, que é essa questão do feedback, de você saber como é que sua produção está sendo avaliada, mas essa questão, principalmente das redes sociais, para a gente que trabalha com jornalismo, hoje em dia se tornou fonte de pauta. Porque é muito difícil, retomo o ponto que a senhora falou, professora, da falta do assessor, da falta de uma figura de assessoria de imprensa que faça essa ponte entre o atleta e a imprensa, e as redes sociais acabaram assumindo meio que de uma forma informal, mas assumindo esse papel. Quantas e quantas vezes algo que alguém posta, um vídeo que alguém coloca na internet, uma informação que alguém solta na internet, acaba se tornando, claro, isso se respeitando a questão da apuração dos fatos, só publicar uma informação depois que tiver tudo certinho, tudo amarradinho e com o espaço garantido para quem for citado na situação, e isso é muito bom. Ontem, se eu não me engano, ontem no Globo Esporte entrou uma matéria que tinha um vídeo de um torcedor do 13 que foi feito na hora do gol do jogo de domingo, de quarta-feira. Então, eu acredito que se a gente não tivesse disponível esse tipo de produto, esse tipo de serviço que as redes sociais disponibilizam, isso seria impossível de ser feito. É muito bom que hoje em dia o acesso à internet é facilitado para todo mundo praticamente, então isso vem como uma forma de dar um fomento para o jornalismo, principalmente nós que estamos na correria atrás de informação, atrás de matéria, porque o dia pode estar fraco, mas a gente tem que produzir. E isso se tornou uma válvula de escape. Quando as informações não chegam pelas vias comuns, vamos dar uma checada no Twitter, ver quem é que está polemizando no Twitter para a gente poder utilizar uma pauta, ver o que o pessoal está postando no Facebook, e dali pode surgir alguma informação. Então, eu acho que essa convergência de mídias, esse crescimento do contato social via internet é muito bom para o jornalismo, guardadas as devidas proporções, lógico, mas veio forte e veio somente para nos auxiliar na nossa produção diária. Obrigada. Murilo, nota-se que o MMA consegue aos poucos mudar a imagem de esporte violento e de brutamonte para a imagem de esporte disciplinado, quase uma filosofia. Você vê esse reflexo na Paraíba? Sem dúvida, hoje o esporte, ele tem, as pessoas tiraram aquela visão de vixe Maria, o cara tem que ser e tal. Hoje em dia tem 11 categorias no MMA, né? A menor categoria que tem é a categoria de 57 quilos, que é a qual eu faço parte, né? Totalmente diferente, e a de 100, acima de 100. Né? E hoje em dia a gente vê que os atletas, né, os campeões, devido aos campeões que a gente temos no Brasil, devido ao fair play que eles têm entre eles, né, isso acabou realmente mostrando que eles estão ali, que nós estamos ali, não com nada pessoal, né, não com nada querendo
violentar, entre aspas, o oponente, nosso oponente. Na verdade, eles são nossos companheiros de profissão. Então a gente tenta o máximo possível levar a coisa pelo lado profissional e não pessoal. Marcos, o Wilson da Costa Bueno escreve no seu livro Chutando para Fora, os equívocos do jornalismo brasileiro, que não se pode tratar o esporte como algo fora do contexto da sociedade, isolando do contexto da economia, cultura, política. Tratar o jornalismo como entretenimento não é colocá-lo fora desse contexto, como se fosse só para ver, se divertir, sem refletir? Legal. Não, eu acho que não. Acho que a gente não está tirando o contexto. A mesma coisa, vamos pegar essa parte do entretenimento que você falou. Quando você vai assistir uma novela, é entretenimento. Mas ela está dentro de um contexto social. Quando você vai assistir um futebol, ele está dentro de um contexto social. Quando a gente vai mostrar uma matéria, por exemplo, de uma criança que não tem perspectiva de vida, mas sonha em ser um jogador de futebol, você está mostrando a realidade daquela criança, o abandono que existe em algumas regiões da sua cidade, a carência que existe de educação e tudo, mas também está mostrando entretenimento, no caso do futebol. E isso eu levo para outros esportes também. Então, a gente não tem como separar. A gente fala um pouco de ser mais um entretenimento, porque no esporte você pode brincar um pouco mais, você pode usar um vocabulário diferente, e é aquele horário mais leve de quando você vê no noticiário, você viu dezenas de assassinatos, dezenas de roubos e só tragédia, com um momento um pouco mais leve que você pode rir, você pode se divertir, você pode criticar, mas também ver um pouco das mazelas da sociedade por um ângulo diferente. Então, eu discordo, eu acho que não é você tirar, não, eu acho que está tudo dentro do mesmo contexto. Tiago, qual a maior dificuldade em atualizar o site do Campinense no momento em que o time não tem eventos esportivos? Sempre tem novidade, nunca deixa de ter. Inclusive, nós estávamos sem assessoria de imprensa até o término do campeonato e colocamos uma pessoa para nos ajudar, e essa pessoa vem, que é estudante de jornalismo também de comunicação, e ela vem dando um apoio. Aí, quando iniciar a competição, aí não, aí a gente vai ter que ter mais pessoas nos ajudando. A dificuldade sempre tem a questão de eleição, sempre tem algum movimento em relação ao torcedor em si, mas hoje o site nem tanto, mas o papel, o Twitter, o Face, as redes sociais já fazem esse papel, de uma certa informação, até que serve para poder expandir para os demais meios de comunicação, tipo assim, ó, vai acontecer isso, tá para acontecer aquilo, aconteceu isso, né? Não precisa você usar o site para passar qualquer informação que seja, mas não há dificuldade não. O que eu penso hoje em relação à questão de site, questão principalmente nas redes sociais, como o Ciro já comentou, e repito para vocês, é que as redes sociais já fazem esse papel. No futebol daqui de Campina Grande, em si, nós temos um assessor de imprensa, geralmente tem um fotógrafo, no máximo, não passa disso. Você vai para o Internacional, o Departamento de Comunicação do Internacional de Porto Alegre são 12 pessoas. 12 pessoas. Praticamente é uma redação, né, de um meio de comunicação aqui de Campina Grande, por exemplo. São 2 assessores de imprensa, 2 jornalistas, porque aí já diferencia, né, o trabalho de cada um, fotógrafos, então por aí vai, né, editores, e isso tudo gera um custo. Então, às vezes os clubes aqui preferem ficar usando mais as redes sociais por questão também financeira, porque até para a valorização do próprio jornalista, dificilmente você vê um jornalista formado, um cara que já tenha um trabalho, e para ganhar menos de um valor que ele mereça. Então,
A maioria das vezes a gente vai utilizando estudantes, até para eles mesmos irem se especializando. Logo agora que a gente está próximo a uma Copa do Mundo, as Olimpíadas, como já foi dito aqui, então vai melhorando cada vez mais o seu entender para o término do curso e quem sabe voltar e ter o seu merecido salário. Silas, sabemos que o jornalismo esportivo é direcionado para um público específico. O que fazer para conquistar outros públicos? E, tirando o futebol, há alguma outra modalidade que os internautas procuram? Questão de público específico, eu acho que não é só para o jornalismo esportivo. Eu acho que cada editoria do jornalismo tem seu público específico. O Tiago citou o exemplo do pai dele que viu o rádio para escutar o noticiário esportivo. Assim como o pai de Tiago ouve o rádio para escutar o noticiário esportivo, tem alguém lá na sua casa que liga o rádio de manhã apenas para escutar o noticiário policial, para saber o que foi que aconteceu na área policial. Eu acho isso um desafio, é uma coisa muito difícil você tirar público ou tentar ganhar público pela editoria. Eu acho que quem busca aquele tipo de informação, determinado tipo de informação, já vai para lá, independente de ser o veículo qual for. Eu acho que o público é sim restrito, é um público direcionado, é um público cativo e uma alternativa para oferecer, para trazer, e a gente vê uma dificuldade nisso, geralmente com o público feminino, pouca gente, tanto para trabalhar com o jornalismo esportivo, quanto para ser consumidor do jornalismo esportivo, o público feminino é bem restrito, e eu vejo uma alternativa para isso, é o que o Marcos citou, buscar modalidades que sejam mais atrativas para determinado tipo de público. Marcos citou o exemplo do slackline, pouca gente sabe o que é, como funciona e tal. Sei lá, vamos mostrar onde é que se pratica, como é que se pratica, quem pode praticar. Por exemplo, uma academia só para mulheres. Exato, já passou aqui, já foi motivo de matéria do Globo Esporte, uma academia voltada só para o público feminino. Então, esses são pequenos artifícios que talvez recorte de tempo bem limitado vá trazer mais telespectadores, no caso da TV, mais internautas, que é o caso da web. Mas enfim, eu acho que a questão do público, de quem consome a informação de determinada editoria, é uma situação bem difícil de ser mudada, porque não é qualquer tipo de situação que você muda o gosto de uma pessoa, né? Quem gosta de determinado assunto vai buscar informações de determinado assunto. E a outra pergunta foi o que eu esqueci? Tirando o futebol, alguma outra modalidade que os internautas procuram? Pois é, aqui em Campina tem muito público para outras modalidades, aqui é muito grande, até o ponto de a gente estar cobrindo. Eu fui recentemente fazer uma matéria de futebol americano. Nunca tinha visto nem na televisão um jogo de futebol americano e estava eu lá cobrindo o esporte. Existe sim, eu acho que a perspectiva é de que se aumente cada vez mais, que vão surgindo outras modalidades, como o MMA, que vem crescendo muito. Hoje em dia o MMA é comparável ao futebol, na questão da movimentação financeira que existe em torno do esporte, na cobertura que a mídia gera em torno do esporte, e até de crianças. Hoje você vê, é muito comum você ver um grupo de crianças jogando futebol, fazendo aquela sua peladinha na rua, enfim, em qualquer canto. E hoje já existem crianças que vão, não vou dizer brigar, ficar brigando no meio da rua, mas existem crianças que já buscam, vão para as academias até com idade bem baixa, 6, 7, 8 anos. O companheiro pode dizer aqui melhor, exemplificar melhor. Mas é isso, eu acho que a tendência é que, com o surgimento de novas modalidades, com o crescimento dessas modalidades, o leque de opções que a gente vai divulgar seja bem maior. Mas tudo depende da forma com que isso for se apresentar, porque
nem sempre dá para a gente ir lá e buscar, descobrir onde é que está acontecendo um evento de MMA, onde é que está acontecendo uma corrida de bicicross, enfim. E isso vai muito depender da forma que a gente tem acesso à informação para que depois ela seja repassada para o público. Murilo, como você vê a representação dos esportes da mídia, das diversas modalidades esportivas? Como você vê a representação dos esportes na mídia? A representação de todas as diversas modalidades esportivas veiculadas na mídia? Eu vejo que, como o nosso companheiro falou, o Brasil é o país do futebol, então, inerentemente, o espaço da mídia, acho que 70%, 80%, 90% é futebol. E com certeza com todo o seu mérito, né? No Brasil a gente vê, você pega uma criança, assim começou a andar, o pai já joga uma bolinha, já manda chutar, isso aí é naturalmente. Os outros esportes também eu vejo que devido a cada um, aos resultados que cada esporte tem no cenário mundial e nacional, isso espelha e respalda também um acompanhamento da mídia, um interesse da mídia de divulgar também esses resultados que há entre os atletas nacionais. O Brasil, existe essa ascensão no MMA devido exatamente aos 3 campeões que a gente temos no UFC, no maior evento de MMA do mundo. Então isso coloca em evidência em toda a mídia. Há um tempo atrás, exemplo disso, um tempo atrás a gente tinha também o Arcelino Freitas, que era campeão mundial, e o boxe era todo canto, toda academia, toda cidade, né? Então isso depende muito da expressão que o Brasil tem no cenário esportivo.